Na semana que deve marcar o fim da CPI, o MST promoveu mais uma invasão de terra. Desta vez em Santana do Cariri, no interior do Ceará. A ação ocorreu na segunda-feira na fazenda Sítio Ventura, latifúndio que pertence ao Ministério da Agricultura e Pecuária, vinculado ao governo federal. De acordo com informações do próprio movimento, 85 famílias estão no terreno, que possui cerca de 380 hectares. O MST pede que a fazenda seja desapropriada para que passe por reforma agrária e um assentamento seja montado no local. E a gente abre a nossa rodada de comentários, dando as boas-vindas a Fernão Lara Mesquita. Muito boa noite. Fernão, essa semana deve encerrar aí os trabalhos da CPI, aguardado o relatório final do relator deputado Ricardo Salles. O que a gente pode esperar aí desse relatório final da CPI do MST? Quem são aí os possíveis indiciados? Fernão, boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, Ana Paula, Augusto, Silvio, público da Oeste, a turma da Resistência. Bom, gente, mais do mesmo, né? Essa tal reforma ministerial, que algumas televisões cinicamente chamam de transição, né? Foi toda armada para isso aí, para ver se consegue tomar conta desse relatório da CPI do MST, que era a única que não estava ainda formalmente sob o controle do governo. O que ela mostrou é aquilo que a gente já sabe, né? O Brasil inteiro sabe que o MST é um prolongamento do PT, que esse movimento não tem nada de ver com raízes, né? É um movimento revolucionário, provocativo, né, que está aí esperando o seu momento, que está chegando, porque agora, enfim, está todo mundo tirando a fantasia, né? O Lula está mostrando qual é a dele, né? O Lula, finalmente, agora, oficial e explicitamente, vendeu a alma para a China para ver se ganha o poder eterno, né? O Putin veio de troco, né? Essa esfregação aí entre os dois é uma questão de afinidades eletivas, né? Eles são idênticos em padrões morais e em métodos de ação, né? A diferença é só de grau, né? E aí, enfim, os dois lados sabem perfeitamente o que interessa, né? O Lula está de costas para o Brasil, que está de costas para ele, mas ele não está nem aí, porque ele entrou, francamente, no modo Fidel da Cubona, né? Escolheu o lado dele e quer arrastar o Brasil com ele. E para isso ele está nadando de braçada, porque esses dias eu estava lá com a minha mulher vendo algumas horas de jornalismo de televisão e ela comentou: putz, olha na mão de quem a gente está, né? Putin, Lula, Biden, Xi Jinping, Macron. E aí eu pensei comigo, pois é aí que mora o perigo, né? Não existe mais pompa nem circunstância, né? A internet pôs todo mundo nu. E o que se viu por baixo das roupas é de horrorizar, né? E nesse campo o Lula é campeão, né? É burrice a gente subestimar o Lula. Ele é a ratazana mor no meio da rataiada, né? Ele está no meio ambiente dele. Ele é o rei da briga de faca no escuro. Ele acredita mais completamente que todos os outros nas piores características do ser humano. E ele sabe como fazer essas características aflorarem. Conhece o pior da espécie assim humana quando ela está submetida às piores circunstâncias, que é o jogo do poder. E ele conhece isso melhor que ninguém. Então, diante dessa nova parada que ele se propõe, né, tudo que a Lava Jato descobriu vira coisinha, né? Os volumes de dinheiro e os níveis de pressão envolvidos em cada jogo correspondem ao tamanho do prêmio. O MST é um rabinho disso, que talvez se
Se eles não arrumarem outro jeito, pode ser daí que surja a milícia, né, do golpe lulista. Isso foi, na versão venezuelana, aconteceu uma coisa parecida. Mas, enfim, é isso, gente. O MST a gente sabe o que é. Quer dizer, ele aparece ou desaparece com dinheiro público, né? Ele ataca ou não ataca quando ele tem costa quente na polícia, e assim por diante, né? Como quase toda a bagunça organizada oficialmente no país, né? Tudo tem o mesmo patrocinador, tudo tem a mesma finalidade. Ana, muito boa noite. Uma informação que chegou aqui agora há pouco, que o presidente da Câmara, Arthur Lira, sinalizou que pode sim prorrogar os trabalhos dessa CPI do MST, que estava previsto para encerrar nesta semana. Vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos. Boa noite, Ana. Boa noite, Paula. Boa noite, Fernão, craque Silvio Navarro, mestre Augusto Nunes, e muito boa noite. A nossa audiência é maravilhosa, Paula? Depois de mais uma invasão, acho que seria o mínimo, né? Agora, como o Fernão disse, o MST está soltinho na pista. É dinheiro público jorrando, a volta daquele passado nefasto que usava sindicatos, esses movimentos aí ditos sociais, mas são movimentos terroristas, usados numa conjuntura muito maior do que política, até de terrorismo político mesmo. Agora, Paula, parece que a gente está num dia da marmota, né? Desde o dia 1º de janeiro desse ano, a gente acorda, lê as notícias, vem para o Sem Filtro e fala, não é possível que a gente vai comentar isso de novo. E são notícias diferentes com o mesmo espírito, com a mesma aura. Não tem como algum país dar certo. Acho que o Fernão, Silvio, Augusto, principalmente Fernão e Augusto, podem falar muito bem sobre isso quando não existe mais uma imprensa para fiscalizar, para trazer aquela palavrinha que eu falei tanto ontem aqui, accountability, né? Não tem isso. Normalmente as imprensas que são livres, aqui nos Estados Unidos, nós temos a imprensa vendida também como a nossa, de joelhos ao sistema, carcomida, mas aqui é tudo muito claro. Uma imprensa é mais alinhada com a direita, uma imprensa é mais alinhada com a esquerda, e aí quem quer que esteja no poder, o outro lado vai trazer esse accountability. Então, daqui a pouco a gente vai falar também, já estão falando, já começam aí os trâmites do processo de impeachment de Joe Biden. Exatamente porque a imprensa que não quis mostrar os escândalos da família Biden, tudo bem, outros veículos mostraram, a internet continua aí a 1000 por hora, né? E no Brasil a gente não tem isso. Nós temos aqui os nossos encontros diários, a revista Oeste, que tudo isso, graças a vocês que estão aí do outro lado, se mantém de pé. A gente pode acordar e, no dia da marmota, fazer as nossas anotações e falar, bom, vamos lá, mas e o resto? MST invade, o orçamento secreto sumiu, um relógio é problema, mas o outro relógio não é problema. Então, Paula, um país que não tem uma imprensa independente vai continuar assistindo tudo isso que nós estamos assistindo de maneira calada. Hoje, quem faz o papel de imprensa séria, imprensa investigativa, que acho que é até uma redundância falar imprensa investigativa, toda imprensa deveria ser investigativa, é o povo. Celular na mão, não, isso aqui não é verdade, não, isso aqui é mentira, peraí, isso aqui está muito estranho. É por isso que eles precisam calar o povo. E alerto mais uma vez, vamos nos atentar ao PL 2630, aquele da censura, da mordaça, porque já há costuras nos bastidores para que ele volte, porque nós, aqui da imprensa independente, mais vocês aí do outro lado, nós vamos seguir fazendo o papel que tem que ser feito de trazer accountability.
Então, o MST está como está, porque ninguém mostra o que está acontecendo. O Judiciário também está como está, porque o Senado não faz o seu papel institucional e constitucional. Mas aqui seguiremos combatendo o bom combate, né, Paulo? Sem dúvida, Ana. Silvio Navarro, muito boa noite. Então, mais uma invasão do MST agora no interior do Ceará. E, Silvio, pelo cronograma, a comissão tem prazo para funcionar até o dia 14 de setembro, portanto, até esta quinta-feira. Vamos ver, então, se Arthur Lira, presidente da Câmara, vai prorrogar essa CPI por quanto tempo mais, né? E aí, repito a pergunta que fiz ao Fernão, a você também, o que esperar desse relatório final dessa CPI do MST. Nós aqui temos feito uma cobertura, né, acompanhado os depoimentos nessa CPI, vários registros bastante impactantes de pessoas que participaram desses movimentos sem terra, expondo, né, as entranhas desse movimento que a gente já viu que se trata muito mais de um braço desse governo do PT, né? Essa CPI do MST já concluiu um trabalho inédito, que foi trazer à superfície tudo aquilo que já se sabia sobre esse movimento fora da lei chamado MST. Boa noite para você, Paula, querida, Ana, Fernão, meu irmão Augusto. Boa noite para você que está aí do outro lado da tela. Olha só, para trazer aqui dados da Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária, CNA, né? São 62 invasões até a virada para setembro, portanto 63. Isso já supera os 4 anos do governo Jair Bolsonaro. São dados oficiais, são coletados do Sistema de Informação do Ministério de Justiça e Segurança Pública. São 11 estados que já registraram invasões do MST e as suas adjacências, os seus satélites, né? Aqui em São Paulo, na região do Pontal, tem o Frente Nacional de Lutas do seu José Rainha. Estava preso até outro dia por crime de extorsão. Mais uma passagem pela cadeia. Mas o que acontece? O MST vai continuar invadindo. Esses números vão se multiplicar nos próximos anos, ou pelo menos até quando durar o governo Lula. Por quê? Porque o MST, quando o PT chega ao poder, o MST é governo. Eles têm 19 superintendências do INCRA pelo país, eles comandam a CONAB, que é a Central de Abastecimentos. 6 integrantes do alto escalão, ministros, o vice-presidente da República, vieram à Feirinha do Arroz do Amor, aqui, a Feirinha do MST, num parque na cidade de São Paulo, recentemente, numa passagem que será eternizada pela foto do ministro da Fazenda como garoto propaganda de fubá de milho do MST. Talvez a gente tenha essa imagem, é importante repeti-la, está aí na sua tela para quem acompanha. Portanto, quando o ministro da Fazenda faz propaganda de um produto do MST, o MST está dentro do governo. Aliás, alguns ministros não tinham assento no voo que foi à China, mas o líder do MST, o senhor João Pedro Stedley, tinha assento e foi à China. Então o MST está muito à vontade, o MST é governo. E o trabalho dessa CPI foi mostrar que sim, esse movimento fora da lei, inconstitucional, que agem à margem, eles agem à margem da Constituição, porque a nossa carta é muito clara, a cerca está lá para ser respeitada, a propriedade privada é sim permitida e legal no Brasil. Pois bem, eles estão aí, eles vão continuar e a CPI já mostrou isso nesse curto período. Não sei se continuará, porque depende de arranjos políticos, já houve troca de cadeiras, o governo já tentou intervir, oferecendo ministérios, oferecendo um caminhão de emendas parlamentares para conseguir maioria e barrar o relatório do deputado Ricardo Salles. Não sei se vai continuar, mas pelo que fez até agora, já é um brilhante e inédito trabalho para tirar o véu desse movimento, repito, fora da lei. Augusto Nunes, muito boa noite. Boa noite, Paula, nossa chefe, meu irmão, Silvio Navarro, grande Fernão, minha querida parceira Ana. Boa noite a vocês que nos acompanham. Os presidentes Afonso Pena e Washington Luiz, eles apressaram o fim da República Velha por tratarem movimentos sociais, era uma época que estavam surgindo os sindicatos, como caso de polícia. O Lula sempre tratou como movimento social um caso de polícia, que é o MST. Essa é a inversão. Vamos ver os danos que ele vai causar aí à República. O MST, o Silvio deu os números, são mais de 7 invasões por mês, por enquanto.
Eles são tratados pelo governo como comparsas, são cúmplices. Ele não trata como movimento, o Lula, ao tratar como movimento social, ele se associa mesmo e começa a fazer coisas do tipo, se dá mesada, leva o Stedley para a China, o que é um tapa na cara dos empresários do agronegócio, e põe o exército para servir alimentos aos manifestantes do MST que foram lá formar a plateia, garantir o mínimo de plateia para o desfile em que o Lula e a Janja acenaram para o nada. É este o comportamento do governo com uma organização terrorista. Terrorista é quem aterroriza. Eles aterrorizam os homens do campo honestos. Agora, aí tem saída, sim. Eles estão tratando um latifúndio do governo como uma terra que pode ser ocupada. O governo não vai reagir, não vai reagir. Pois bem, o governo já deveria ter vendido, então esse latifúndio não serve para nada. Se serve, ele tem que ser imediatamente desocupado. Aliás, tem que ser desocupado em qualquer circunstância, é ilegal. A invasão e ainda está em vigor uma cláusula pétrea da Constituição, que é o direito de propriedade. Isso é intocado, não tem nada de função social, não. Isso aí é um delírio. Vão primeiro explicar para a gente o que é função social, depois a gente pode até topar continuar esse assunto, mas antes disso, não. O Supremo, isso é resultado também da decisão do Supremo de declarar passível de invasão até terra produtiva. É muito simples. A bancada do agro, que aliás precisa ser expurgada aí e expulsar, né, alguns farsantes que fazem parte dela, como o Renan Calheiros, faz parte do Renan Calheiros, é o nosso fazendeiro do ar, para quem não lembra. Ele, para dizer como é que sustentava a amante com quem tinha um filho, uma jornalista, ele inventou rebanhos aí que não existiam. E nós o chamávamos, na imprensa que funcionava, que existia, que era real, não essa caricatura de imprensa que existe hoje, chamava de fazendeiro do ar porque não tinha nota fiscal falsificada, claro, dando conta de rebanhos. Nós falamos, bom, ele não tem terras, como é que faz? A única hipótese é que o gado dele era tão procurado, tão valioso, que ele nem parava em terra. Ele, ao chegar à cidade em que a família Calheiros aí escolhe o prefeito há 200 anos, ao chegar na entrada já tinha alguém comprando e levava para outra fazenda. Então, depois se viu que quem pagava era uma empresa que tinha interesses no Senado e o Renan estava lá para servi-la, como sempre. Então, tira esses caras e a bancada do agro deve mostrar que tem número suficiente para pressionar a Câmara e o Senado a aprovar imediatamente uma lei que acaba com dúvidas. A lei uma emenda constitucional, projeto de emenda constitucional, deixa em claro que não pode se invadir terra produtiva, nem terra do governo, porque é nossa. É nossa. Esse patrimônio da União não é do governo. O governo não é uma entidade lucrativa, não produz nada, não gera renda. Nós pagamos tudo. Então estão invadindo a nossa fazenda, mal administrada por esse governo, atulhado e infestado de larápios, delinquentes e chefiado por um ladrão. Pronto.